Oi, gente, boa noite. Hoje é dia 24 de agosto de 2024, tá? Mais uma aula gravada. Hoje a gente vai falar sobre o currículo da cidade, educação infantil, continuação do capítulo 2, tá? E no nosso curso preparatório para professora de educação infantil e ensino fundamental 1, né? Que está previsto para o ano que vem, segundo informações dos sindicatos, né, que eu tenho mantido contato, conversando, e a gente tem essas informações aí, até porque as pessoas vão se aposentando, né, vão surgindo mais cargos, enfim. A legislação prevê que quando tem 5% de vacância de vagas, que aparecem vagas no cargo, é necessário concurso público, né, é obrigatório ter concurso público, tá? Enfim. Vamos lá para a nossa aula de hoje, a gente vai continuar no capítulo 2, certo? Vamos só dar uma recapitulada do que a gente viu ontem, no dia 23, que eu mandei para vocês, também foi uma aula gravada, certo? Para a gente poder seguir com os nossos estudos de sempre, né? E aí a gente segue firme nos nossos estudos e a gente vai deixando a nossa concorrência para trás. Por quê? Porque quem estuda com antecedência garante a sua vaga, porque está estudando com bastante antecedência, né? Eu trouxe aqui, deixa eu voltar aqui para a gente poder dar uma recapitulada no que foi estudado, tá? Aqui é a aula de hoje, ó, dia 24/8, tá? Vou voltar aqui um pouquinho, só para a gente relembrar o título que a gente está estudando, o capítulo 2, ó. Capítulo 2, bebês e crianças na cidade de São Paulo, as interações e brincadeiras como princípios para a ação pedagógica nas unidades educacionais. Então, a gente começou falando, né, as unidades educacionais, ela é o lugar onde a criança amplia as suas experiências humanas, diferente da sua família, né? Então, é, é o primeiro lugar onde a criança vai, onde a criança frequenta, diferente da família, e que ela começa a conhecer novos adultos, novos pontos de vista, novas crianças, conviver, né, com outras pessoas, com outros objetos, modos de vida diferentes, culturas, religiões, etnias, tá certo? Então, aí, recapitulando, a gente também falou das interações, da importância das interações para o aprendizado, que quando se pergunta como é que a criança aprende? Através das interações, através das brincadeiras, tá? Essa é a principal forma de como a criança aprende, interações e brincadeiras. E que interações são essas? Criança, 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 adulto, criança, espaço, criança, objetos. Então, essas diversas interações contribuem para a aprendizagem e o desenvolvimento global de nossos bebês e nossas crianças, tá? O acolhimento também ele é primordial, porque quando você acolhe uma criança, você dá segurança para ela, segurança afetiva, certo? E aí a criança que se sente segura com você, com o adulto, ela se predispõe a aprender, né? Ela não tem medo de aprender, ela não tem medo do novo, né? E aí também, uma outra palavra que a gente pode trazer, né? A gente está falando aqui das interações, das brincadeiras, do acolhimento, tudo isso são palavras-chave, e que aí vocês vão aprendendo os conceitos dessas palavras-chave para que vocês consigam escrever adequadamente lá na discursiva de vocês, ou responder questões sobre isso, tá? E aí também fala do questão do território, que a escola tem que extrapolar os muros, né? Que a educação, ela não é só na escola, ela além dos muros da escola, é a ampliação dos territórios, né? E esse território a criança tem que se identificar como pertencente a ele, valorizar sua cultura, valorizar a diversidade na qual ela está inserida, certo?
continuando aqui, aí, vai repetindo aqui o que a gente falou até agora, essas crianças, elas aprendem a partir das múltiplas linguagens, certo? E, e como é que essas linguagens, elas têm que considerar a criança como centro do currículo, como centro do projeto político-pedagógico. Por quê? Porque a partir de uma escuta atenta, criteriosa, né, acolhedora, que você vai observar, você como observador participante, o professor da educação infantil, ele é um observador participante, e essa observação participativa colabora para você, para os professores, para as professoras, os educadores, as educadoras, trazerem proposições e intencionalidades que contribuam para essas experiências humanas, né, contribuam para ampliar essas experiências, através das diversas linguagens nas quais as crianças aprendem, né, e desenvolvê-las de forma plena, certo? Vamos lá, continuando aqui, gente. Então, vamos, né, dar uma recapitulada aí de tudo que a gente viu ontem, que foi o dia 23, e aí a gente vai continuar mais ou menos com essa proposta, que é o capítulo 2. É o que o capítulo 2 traz, né? O que é educação infantil? Quem é essa criança de hoje? Ela é uma criança atuante, ativa, competente, é uma criança que cria cultura, tá? É uma criança que cria o mundo, ela entende, interpreta e cria e recria o mundo no qual ela está inserida. Ela não é uma criança passiva que recebe as informações, que recebe o conhecimento de forma passiva. Não, ela participa ativamente dos contextos sócio-histórico-culturais nas quais ela está inserida, e isso faz com que ela consiga se desenvolver de forma plena a partir das diversas linguagens que as crianças, elas não aprendem de forma fragmentada. Por isso que a educação infantil, crianças de 0 a 5 anos, é uma faixa etária específica, é uma faixa etária com peculiaridades, né? E aí, quando você traz as propostas, não pode ser de forma estanque, não tem a hora da matemática, a hora do português, a hora da educação artística, não é assim que funciona na educação infantil. As diversas linguagens, elas são simultâneas, a criança, a proposta da criança de hoje, a criança que nós temos hoje, e que o currículo nos traz, é uma criança que aprende de forma sinestésica, ou seja, tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que ela canta, ela dança, ela expressa, tá? Ela fala, ela chora. Então, ela aprende de diversas formas, tudo ao mesmo tempo, de forma sinestésica, tá? Através das múltiplas linguagens e os múltiplos contextos nos quais ela está inserida, certo? Vamos continuar aqui, ó, e a gente vai ampliando o nosso conhecimento, ampliando o nosso repertório, importantíssimo para a prova, para que você consiga fazer uma boa prova, para que você consiga acertar mais de 40 questões, esse é o nosso objetivo aqui, de um curso tão longo, é você acertar mais de 40 questões, tá? Para que você tenha a sua discursiva corrigida e também que a sua discursiva seja corrigida, obtenha uma boa nota e você escolha a melhor vaga do jeito que você gosta, perto da sua casa, tá? Para que adeque a sua vida e você realize aí o seu grande projeto, que é passar no concurso público, ter estabilidade financeira, ter estabilidade emocional, porque afinal de contas, você tendo um concurso público, né? Você não fica tão preocupada, vou conseguir, eu vou conseguir um contrato, não vou, ano que vem eu vou ter que me inscrever, não vou. Então, essa preocupação se dissipa, né? Quando você
passa no concurso, tem uma vaga, escolhe o lugar onde você quer, tá? Então, a gente tem uma série de vantagens aí quando você passa no concurso público, tá certo? E é isso que você almeja, é isso que você planeja, por isso que você está fazendo um curso tão longo, tá? E porque é necessário, porque você quer acertar mais de 40 questões, você quer ter a sua discursiva corrigida, e ela será corrigida, bem corrigida, tirar boa nota, e você terá uma ótima classificação e vai escolher do jeito que você quiser a sua vaga, certo? Como professor de educação infantil e ensino fundamental 1. Vamos continuar aqui? É papel das educadoras discutir as relações de gênero na UE, tá? Buscando desconstruir imagens estereotipadas. Só um minutinho, que eu acho que eu não sei se eu pulei muita coisa aqui, peraí. Aí, aqui. Eu acho que eu. Desculpa aqui, gente, peraí. Eu tô. Tava certinho. Desculpa, tá? Ó, é papel dos educadores, das educadoras, dos educadores, discutir as relações de gênero na UE, buscando desconstruir imagens estereotipadas sobre o papel de cada um na sociedade. Demonstrar que existem diferenças biológicas entre os sexos, valorizando-as, mostrando que a diferença não deve gerar desigualdade. Então, a discussão sobre atitudes racistas, xenófobas, machistas, misóginas, homofóbicas, entre outras formas de preconceito e desrespeito ao outro, é parte importante, tá, do currículo da educação infantil e deve ser considerada no planejamento das atividades, rodas de conversa, tá, organização dos espaços e materiais, reuniões de responsáveis, formação continuada dos educadores, das educadoras. Então, gente, essa questão das relações de gênero não é essas discussões rasas e sem fundamentos que tem por aí. São discussões que falam sobre o papel da mulher na sociedade, o papel do homem na sociedade, o papel da menina, o papel do menino, quais estruturas de poder que nós mulheres ocupamos, certo? E quais as que os homens ocupam, né? Então, nós mulheres temos ocupado espaços de poder, espaços de fala dentro da nossa sociedade? É nesse sentido a questão de gênero, certo? É nesse sentido, e não em questões vazias, sem fundamento, né? Até preconceituosas com relação a isso, não é isso. A questão de gênero é essa, é os papéis que cada um ocupa dentro da sociedade. Aí tem as questões, né? Então, na educação infantil deve-se sim discutir as questões sobre o racismo, xenofobia, machista, sobre o machismo, misoginia, homofóbicos. Por quê? Porque são questões que precisam ser discutidas para serem até para romper certos preconceitos que muitas pessoas têm, né, com relação a isso. E como é que você vence isso? Discutindo, dialogando, e nada melhor do que a escola como espaço de diálogo sobre esses assuntos para ampliar aí essas concepções, tá? O modo como os professores e educadores se relacionam com bebês e crianças também é fundamental. Uma vez que se a criança se sente acolhida, se tem, se tem voz e vez na UE, vai formando uma autoestima positiva. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Acolher, né? Acho que, em primeiro lugar, acolher a criança, acolher a família, né? Para que ela se sinta segura naquele ambiente e consiga aprender, e consiga avançar em suas aprendizagens. Então, o modo como
A organização do espaço contribui para o desenvolvimento da autoestima positiva, da curiosidade, da autonomia, da convivência, assim como o uso responsável do material e sua organização pelas crianças. Então, segundo o currículo da Cidade de Educação Infantil, o ambiente ele é o segundo educador da criança. Tá? Nós somos o primeiro e o ambiente é o segundo. Nesse sentido, o professor tem uma responsabilidade enorme, no sentido de organizar tempos, espaços e materialidades para que a criança tenha autoestima positiva, para que ela tenha curiosidade, para que ela tenha autonomia, né? Para que ela conviva e aprenda a partir das relações sociais, das interações, certo? E isso é papel do professor, tem que estar dentro das proposições e das intencionalidades dele, tá? Então, para que a criança tenha autonomia, para que a criança tenha protagonismo, é necessário o protagonismo do professor. Então, o protagonismo do professor proporciona o protagonismo de bebês e crianças, tá? Só acontece assim, quando tem essa via de mão dupla aí. Então, assim, é necessário para que a criança crie autonomia, crie independência, crie autoestima, o protagonismo do professor, né? Adequando os espaços, planejando, trazendo proposições, trazendo intencionalidades, vivências e experiências para que essas crianças consigam desenvolver essa autoestima, essa curiosidade, essa autonomia e consigam conviver e aprender e avançar em seus aprendizados, tá certo? Isso. Aí a mesma forma é o tempo, né? O tempo vivido na UE para proporcionar aos bebês e às crianças tempo necessário para viver suas experiências cotidianas, valorizando as oportunidades de expressão, interações e brincadeiras. Por quê? A criança de 0 a 5, ela é um sujeito peculiar. Primeiro que ela é um sujeito de direitos, certo? E segundo, ela enxerga o mundo por uma perspectiva dela, particular, e a questão do tempo, lá dentro das unidades educacionais, que a maioria das crianças de 0 a 3, por exemplo, fica o dia inteiro na escola, das 8 da manhã às 5 da tarde, né? Algumas escolas das 7 da manhã às 4 da tarde. As EMEIs, em geral, são 6 horas, né? Parece que é de estudos. Então, assim, esse tempo, ele tem que ser um tempo eficaz, ele tem que ser um tempo de qualidade, um tempo que, de fato, contribua para o aprendizado dos bebês, das crianças, das interações, né? Então, tempos, espaços, materialidades devem ser devem fazer parte ali do planejamento dos professores, tá? E a criança ser trazida dentro desse planejamento, dentro desse currículo, como centro, porque é a partir dela que se elabora as vivências e as experiências, a partir das observações que a gente faz com as crianças, que a gente proporciona a elas essa ampliação de mundo que elas têm. E as experiências vividas nos espaços de educação infantil devem possibilitar aos bebês e às crianças a interação. É parte fundamental. A criança aprende a partir da interação, da brincadeira, e reflexão sobre o mundo que os cerca, sobre os elementos da natureza, sobre as relações com outras crianças e adultos, para que possam criar e testar suas hipóteses, construindo assim suas aprendizagens. As experiências, vivências, saberes e interesses infantis são pontos de partida para novos conhecimentos. A oferta de materiais e a organização dos espaços traduzem a intencionalidade docente, enquanto o estímulo ao planejamento e autonomia favorecem o protagonismo infantil. Então, essas partes que estão em amarelo, vocês copiem no caderno de vocês, que é de extrema importância para que vocês adquiram conceitos e vocabulário para escrita.
também para perguntas objetivas também, tá? Se perguntarem como é que as crianças aprendem a partir das brincadeiras e das interações, né? E de que modo que a gente tem que receber as crianças na escola, a partir do acolhimento, né? O protagonismo do professor possibilita o protagonismo das crianças, dos bebês, tá? Isso que eu estou falando agora, a gente vai ver em outros materiais, mas que engloba tudo isso aqui que a gente está falando. Então, o ambiente é visto como segundo educador dentro da educação infantil, certo? Então, tempos, espaços e materialidades, eles têm que estar ali no planejamento, de forma a contribuir para a curiosidade, para a autonomia e para o aprendizado de nossos meninos, meninas e bebês, tá? A interação dos adultos com bebês e crianças envolve também os objetos, o conhecimento, a língua, as linguagens, os hábitos e os costumes. Algumas décadas atrás, olhávamos para o que faltava na criança em comparação com os adultos e não víamos as suas positividades e o seu desenvolvimento. No entanto, pesquisas mostram que elas são capazes, desde que nascem, de se relacionar com o mundo de pessoas, objetos, natureza e situações ao seu redor, atribuindo um valor a tudo o que vivem. Isso é aprendendo, tá? Então, essa interação dos adultos com bebês e crianças envolve também objetos, conhecimento, a língua, a linguagem, os hábitos e os costumes. As crianças, ela aprende ali, ó, estando ali naquele contexto, tá? Elas aprendem com os adultos, aprendem elas com elas mesmas, com os bebês, bebês com os bebês, criança com criança, tá? Crianças menores com crianças maiores, crianças com objetos, criança com espaço, tá? Então, são as interações qualificadas, de boa qualidade, que vai trazer, que vai proporcionar esse protagonismo infantil. Hoje, quando passamos a perceber bebês e crianças como seres potentes, precisamos também repensar o que da cultura lhes apresentamos. Se o nosso objetivo como espaço educacional diverso do ambiente domiciliar é apresentar aquilo que bebês e crianças não conhecem, a fim de ampliar as suas experiências estéticas, não há sentido em reproduzir a programação de seus lares. Então, assim, não tem a menor graça você pegar e ficar passando desenho que criança já assiste em casa, que criança já assiste no celular. Você tem que trazer novas possibilidades de experiências para eles, né? Você como educador, como educadora, professor, professora, você precisa, no seu planejamento, pensar em propostas e intencionalidades que enriqueçam o repertório infantil, que ela consiga, a partir desse novo repertório, criar culturas infantis, tá? Então, nesse sentido, recursos digitais, você vai usar dentro da escola? Claro, a gente está num mundo totalmente digital. Nós aqui, aprendendo através da internet, né? No conforto da nossa casa, aprendendo na internet. As crianças, a mesma coisa, elas estão inseridas nesse mundo digital. Elas são indivíduos digitais, né? São da era digital. Só que tem que trazer uma proposta qualificada, uma proposta que amplie essas experiências humanas, né? Que proporciona situações e contextos nos quais elas possam exercitar a criatividade, o senso de curiosidade, investigação, promovendo autoria e protagonismo. Então, se você trazer uma proposta digital, seja ela com celular, com câmera, que está previsto no currículo integrador da infância paulistana, no currículo da cidade, né, no currículo que fala de tecnologias, você vai trazer propostas qualificadas, que elas ainda não conheçam, não o mais do mesmo, né? Não o que ela já vê a programação nos lares delas, não tem sentido. Então, você tem previsto isso no currículo da cidade, no currículo integrador da infância paulistana, né? Mas de forma qualificada. Tá? Outra fonte primordial da interação de bebês e crianças é com as famílias responsáveis. Por isso, a interação com as famílias responsáveis deve ocupar um lugar de destaque no projeto pedagógico da UE. Conversar com famílias
com a família responsável, né, com seus familiares, sobre o trabalho realizado, ajuda a dar continuidade ao acolhimento que se faz na UE, à medida que as professoras compartilham os princípios e as concepções que regem o PPP, Projeto Político Pedagógico. Gente, essa parceria entre escola e família, ela é primordial, né? A primeira palavra, acolher, acolhimento. Acolher as famílias, acolher os bebês, conhecê-los, respeitar os seus modos de vida, modos de ser, viver, modos de pensar, sua religião, sua composição familiar, a diversidade cultural que elas trazem, a bagagem que elas trazem. Então, o currículo da cidade, ele bate muito nessa tecla dessa parceria escola-família. É necessário, e aí você recebe e você respeita a partir desse acolhimento que a escola tem com essas famílias, tá? Os adultos, para bem acolherem, ó, né, a gente acabou de falar isso, crianças e familiares devem também se sentir acolhidos em suas instituições, foi o que a gente acabou de conversar, tá? Acolhimento é um princípio do currículo, gente, acolhimento, tá? Acolhimento. Então, se lá no capítulo 1, as palavras que centrais eram equidade, né? Educação inclusiva, educação integral e território, aqui quais são desse capítulo? Quais são as palavras-chave desse capítulo? Né? Educação infantil, criança, infância, como as crianças aprendem a partir das brincadeiras e as interações, né? E essas interações, essa criança, ela deve ser acolhida, assim como sua família, tá? Outra palavra, acolhimento como princípio, tá? Então, o acolhimento é um princípio, mas também é um método de trabalho que dará outro valor às ações pedagógicas da UE. Está vinculado a um modo de ser adulto com as crianças e à construção de uma perspectiva intencional de trabalho. Então, o acolhimento também faz parte da proposta. O acolhimento também faz parte da intencionalidade docente, tá? Tem que estar dentro do PPP, porque quando você acolhe, a família se sente segura, a criança se sente segura, e você, o educador, a educadora, garante os direitos de aprendizagem. Por quê? Porque as crianças são sujeitos de direito. Quem são as crianças? Sujeitos de direitos, ativos, potentes, capazes de criar e recriar o mundo no qual eles estão inseridos. Então, essa é a proposta do currículo. O currículo da cidade traz a criança como centro. Essa criança, ela é ativa, potente, cria e recria seu mundo, cria culturas infantis, e eu tenho que acolhê-las, acolher suas famílias, e tenho que saber como essas crianças aprendem. Como? A partir das brincadeiras e das interações. A brincadeira como experiência de cultura. As brincadeiras, elas reproduzem as culturas, assim como cria novas culturas. Porque quando você percebe uma criança brincando, você percebe que ela dá... tá, isso aqui, por exemplo, você pega uma caneta, ela pega isso aqui vira caneta, vira foguete, vira boneca, né? Então, por isso que a gente fala culturas infantis, porque ela, além de observar os nossos modos de viver e estar, né, ela observa o contexto social e tenta imitar, mas recria o próprio mundo dela. Ela vê o mundo a partir de sua perspectiva, tá? Então, a brincadeira como experiência de cultura é o quê? A brincadeira para nos referirmos a diferentes ações das crianças que envolve o lúdico. E por isso, né, o lúdico, a brincadeira, privilegiam o processo e não o resultado final, o resultado visível. É o processo que é importante. São as experiências, são as vivências que são importantes, e não o resultado final. Então, você deu uma pintura, você deu um jogo. O importante foi o que ela vivenciou, não as fotos. Lá, claro, aquela foto está lá,
se comunicando, é um registro, é uma documentação pedagógica, beleza, tudo bem, é uma documentação pedagógica. Só que é o processo que foi importante, é o processo que, de fato, contribuiu para o desenvolvimento global, holístico, desenvolvimento pleno de nossas crianças e bebês, tá? Por quê? Porque o brincar é uma atividade plena, que envolve corpo, mente, emoções. Por isso, na brincadeira de papéis sociais, por exemplo, o professor ele tem um papel essencial. O quê? Além de garantir um tempo livre para que as crianças possam brincar, faz de conta, ele também é responsável por ampliar os temas das brincadeiras, né? Então, como é que a criança aprende? A partir das brincadeiras. Só que brincadeiras intencionais, proposições e intencionalidades que ampliam esse conhecimento das crianças. Então, o professor, a professora da educação infantil, né, que entende de criança de 0 a 5 anos, ele é um observador participativo, né, que promove, que traz intencionalidades que ampliam essas brincadeiras, o repertório dessas brincadeiras. E a atribuição também dele é acompanhar as brincadeiras de papéis para observar as relações, valores e sentimentos expressos pelas crianças na brincadeira de papéis, porque muitas vezes as crianças expressam preconceitos que vão aprendendo nas situações vividas dentro e fora da UE. E aí cabe ao professor o quê? Fazer o quê? Conversar sobre isso com o grupo, o que as crianças pensam e trazer argumentos sobre a forma de boas perguntas que levem as crianças a refletir sobre isso. Tá? Então, um dos papéis do professor, da professora de educação infantil, é trazer esses questionamentos, é fazer a criança refletir sobre o que ela está vivendo, seus sentimentos, sobre o que ela está passando, sobre o contexto social no que ela está inserido. É claro, óbvio, com a linguagem adequada para a faixa etária, né, que é uma faixa etária específica, peculiar, né, crianças muito pequenas, você tem um modo de conversar, um modo de falar diferente do que você teria no Fundamental 2, no Fundamental 1. É muito específico, tá? Mas veja bem que o currículo também, ele cita o ensino fundamental, por quê? Não há ruptura entre educação infantil e ensino fundamental. É uma continuidade. Porque se você pega o Estatuto da Criança e do Adolescente, quem é a criança? São pessoas de 0 a 12 anos. Então, se são pessoas de 0 a 12 anos, perpassa a questão da educação infantil, né? É que o currículo é voltado para essa educação infantil, mas não significa que há uma ruptura quando acaba lá a EMEI e a criança vai para o primeiro ano. Não. Há uma continuidade, só que ampliada, né? Você vai ampliando essas experiências e essas vivências de acordo com a faixa etária na qual você está trabalhando. Nesse sentido aqui, a gente está trabalhando com crianças de 0 a 5, falando do currículo da cidade, e a criança é centro desse currículo, tá? E a brincadeira e as culturas infantis. O que são isso? O que são cultura? O que é essa brincadeira? O que é essa cultura infantil? Os bebês e as crianças não são sujeitos passivos, que apenas incorporam a cultura adulta e vivem em um mundo à parte. Ao contrário, crescem e se constituem como sujeitos nas relações sociais, ou seja, constituem as suas identidades como crianças e como membros desses grupos sociais, criando as suas culturas infantis, que são todas as... O que são essas culturas infantis? São todas as manifestações que bebês e crianças da educação infantil, do ensino fundamental, ó, você vê, ó, educação infantil do ensino fundamental, expressam com as diferentes linguagens. É como a criança cria e recria as coisas, vê o mundo sob a perspectiva dela, né? Você organizar um espaço, tempo, espaço, materiais, e ela pegar e transformar do jeito dela. Né? Você fez ali uma proposta ali de uma caixa, e para ela entrar, sair, aquilo ali vira um carro, aquilo ali vira um avião, tá? Então, tudo isso a gente chama de culturas infantis, tá?
Aí, nesse tempo, compreendem as formas de ser do mundo adulto, as relações de poder, as diferenças entre gênero e classe, os papéis sociais. Para esse autor, né, os autores citados aqui no currículo, as crianças não são aprendizes passivos da cultura à sua volta, mas sujeitos ativos que se apropriam das rotinas culturais oferecidas, reinterpretando-as. São capazes de produzir suas próprias culturas, recebendo-as dos adultos, apropriando-se delas e modificando-as. Ou seja, elas não criam a imitação do mundo, mas fazem uma apreensão criativa. Então, ela pega aquilo que ela está aprendendo dentro daquele contexto e transforma aquilo. E aquilo vira uma cultura infantil. Tá? Ela traduz para uma linguagem que é própria dela, específica dela. Tá? Então, nesse sentido, o currículo considera as crianças, portanto, sujeitos competentes, capazes de formular interpretações da sociedade, dos outros e de si próprias, da natureza, dos pensamentos e dos sentimentos. Então, a criança é capaz de pensar, de refletir sobre o mundo na qual ela está inserida. Óbvio, sob a perspectiva dela, de criança, tá? Ela vê o mundo do seu jeito, ela vê o mundo sob a sua ótica, tá? E aí, isso tem que ser considerado quando você vai pensar nas intencionalidades, nas proposições. Aí, a partir das observações que fazemos, que a gente observa nas relações que as crianças têm, nas suas brincadeiras, né, nas suas interações, da forma como elas enxergam as coisas, que a gente traz proposições e interações para ampliar essas experiências, essas vivências, essas atividades. A criança, ela constrói sua própria cultura lúdica. Assim, a criança se utiliza do brinquedo, de objetos e da brincadeira para conhecer o mundo que a cerca, constituindo a imaginação e o pensamento abstrato. Então, ela vai construindo o seu pensamento e ele vai se desenvolvendo, vai sair do... que a criança ela é muito concreta, né? Para ela construir esse pensamento abstrato, ela precisa de vivências e experiências que contribuam para construir, né, constituir essa imaginação e esse pensamento abstrato. A falta de recursos para utilizar na brincadeira, brinquedos e materiais de largo alcance. Ó, materiais de largo alcance, que é muito utilizado aqui no currículo, qualquer sucata, que a gente não usa esse termo sucata, a gente usa materiais de largo alcance. Por exemplo, um pote de shampoo sem rótulo, lavadinho, fechadinho, um pote de manteiga, um controle remoto que está ali, que não oferece perigo, mas que a criança possa brincar, tá? Um cano de PVC com arroz dentro e que aquilo ali vira um chocalho, certo? Então, isso, o currículo chama materiais de largo alcance, tá? Não usem sucata dentro dos textos, quando vocês forem colocar na discursiva, tá? Coloquem como materiais de largo alcance. Tá? Isso, a falta desses recursos para utilizar nas brincadeiras, brinquedos e materiais de largo alcance empobrece a experiência da criança. Então, por isso, quanto mais materiais e recursos disponibilizarmos para as crianças empregarem no universo da brincadeira, maior será a possibilidade para criar a partir desses objetos. Quando observamos as crianças brincando livremente com material disponível, e muitas vezes mesmo sem material, percebemos que as crianças pequenas são atores sociais capazes de agir, participar, argumentar, tá? Criar, significar, escolher e aprender a partir do quê? Das interações, né? Eu falei. Como acontece essas interações? Criança, criança, criança adulto, criança objeto, criança espaço, tá? E com as pessoas e com os mundos sociais que rodeiam, produzindo o quê? Aí ela produz a cultura infantil,
tá? A partir dessa convivência, desses diversos contextos, né, essas diversas interações, ela produz cultura infantil. E a brincadeira nas práticas cotidianas. Também para as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, as crianças são sujeitos históricos e de direitos, que interagem, brincam, imaginam, fantasiam, desejam, aprendem, observam, experimentam, narram, questionam e constroem sentido sobre a natureza e a sociedade. Ou seja, ele é um indivíduo ativo, tá? Um indivíduo potente, certo? E fazem isso a partir de suas ações com os objetos, na relação com os outros, quando se relacionam com a natureza ao ar livre, nos momentos de cuidado, quando convivem com o patrimônio cultural, com os hábitos e costumes, com as linguagens, com a língua materna, com os conhecimentos acumulados, enfim, com a ciência e a arte. A comunicação é fundamental para as brincadeiras. A designação de papéis, a definição dos espaços da brincadeira, o estabelecimento das regras e combinados, até os diálogos que se desenvolvem na ação do brincar. Partindo da compreensão, olha que bacana essa parte. Partindo da compreensão de que são múltiplas as linguagens, a criança tem um amplo campo de formas de expressão possíveis. E o fato de não ter ainda adquirido a linguagem oral não quer dizer que elas não tenham linguagem. A criança se expressa, a criança de 0 ano que acabou de nascer se expressa como? Choros, balbucios, tá? Olhares. Tá? A criança que ainda não fala, ela se comunica desse jeito. O B1, o berçário 1 lá das nossas unidades que a gente trabalha, para quem trabalha na educação infantil. Quem não trabalha fica sabendo agora. Como é que a gente sabe? É a partir do choro, a partir do balbucio, a partir do olhar, do sorriso. Quando ela aponta as coisas para a gente, ela está se comunicando. Né? É uma forma, é uma linguagem, é uma comunicação. Tá? Compete aos professores proporcionar às crianças experiências com a linguagem, considerando que a brincadeira, como experiência de cultura e forma privilegiada de expressão da criança, deve ser oportunizada em situações espontâneas e planejadas, com e sem intervenção dos adultos. O lugar do professor varia frente aos diferentes tipos de brincadeira, e em todos eles é protagonista. Tá? O professor, ele é protagonista desse processo. Tá? É necessário o protagonismo do professor para que se possibilite o protagonismo infantil. Tá? Porque no caso das brincadeiras de movimento, das brincadeiras tradicionais, das que envolvem a fala, por exemplo, o professor, a professora, atua de forma mais direta, apresentando as brincadeiras, convidando as famílias responsáveis e pessoas da comunidade para ensinar na UE brincadeiras tradicionais, promovendo a troca de brincadeiras conhecidas entre as crianças da turma e entre crianças das diferentes idades da UE, tá? É dessa forma que as crianças passam a conhecer brincadeiras de outros tempos e de outros lugares. E ao conhecer essas brincadeiras, vão também conhecendo sobre outras culturas, outros lugares e outros tempos. Saber que as crianças brincavam na rua, por exemplo, à noite, num tempo em que não havia televisão, ou que as crianças na África têm brincadeiras parecidas com as de nossas crianças brasileiras, ensina algo mais que a própria brincadeira. Então, a brincadeira em si, ela amplia as experiências, as vivências, né? Traz bagagem, a brincadeira, ela é o meio pelo qual as brincadeiras e as interações, é o meio pela qual as crianças aprendem na educação infantil. Então, é importante lembrar que, ao promover oportunidades de interações e brincadeiras, está vendo que o peso maior nesse capítulo é interações e brincadeiras. O professor realiza um trabalho pedagógico que é fundamental para o desenvolvimento integral das crianças. Qual que é o objetivo na educação infantil? Trazer proposições, intencionalidades, certo? Que as crianças que promovam, né, a ampliação das experiências humanas através das interações e brincadeiras. Em qual o intuito? O seu desenvolvimento pleno,
tá? O seu desenvolvimento integral, o seu desenvolvimento biopsicossocial. Gente, tudo isso eu estou usando para falar a mesma coisa. Tanto faz falar integral, pleno, corpo e mente, biopsicossocial. Por quê? Porque meu objetivo final é desenvolver a criança ou bebê de forma plena, tá? Considerando corpo e mente. Então, qual é o papel do professor? Agora falando dessa brincadeira, desse professor e das crianças com deficiência, tá? Então, qual que é o papel do professor em relação a envolver as crianças na brincadeira, incluindo aquelas que apresentam alguma deficiência, transtorno global do desenvolvimento e precocidade, altas habilidades. Então, esse professor, ele precisa oportunizar que todas as crianças participem da experiência lúdica. Quer dizer, que todas as crianças participem das brincadeiras. E, se preciso for, mudar a rotina de modo a propiciar a participação e inclusão de todos. Todos precisam participar. É um direito. A criança é um sujeito de direito, gente. Então, tem que incluir todo mundo, tá? Os professores têm ainda a tarefa de fazer tentativas e gradativamente oferecer experiências que as crianças gostem, possibilitar que as crianças possam escolher vivências, oferecendo a possibilidade de escolha, encorajar sempre que possível que as próprias crianças convidem as que não se sentem incluídas a participar dessas brincadeiras, né? Nesse sentido, é preciso identificar as especificidades de cada criança, né? Que de cada criança proporciona maior possibilidade. Se você identificar a especificidade, a necessidade, o desejo de cada criança, é, então, isso proporciona maior possibilidade de planejar atividades significativas, favorecendo a exploração do mundo da maneira compatível com suas possibilidades e percepções, em interação com as pessoas ao seu redor e com os objetos existentes. Então, na educação infantil, no currículo da cidade de educação infantil, a educação ela é inclusiva, todos têm direito de aprendizagem. E para garantir esses direitos de aprendizagem, é necessário equidade, educação inclusiva, educação integral, tá? É necessário que o professor promova intencionalidades, proposições, em que as crianças aprendam a partir das brincadeiras e interações, acolhendo as famílias, acolhendo as crianças, no intuito de desenvolvê-las de forma plena. Vocês viram, eu fiz um resumo do capítulo 1, do capítulo 2. Ó, isso aqui, ó, volta lá a fita e escreve, tá bom? Fita, olha, revelei minha idade, ai meu pai. Vamos lá. E por último, tá? O último slide dessa noite. Brincar é um meio privilegiado de inclusão das crianças com ou sem deficiência, de diferentes classes sociais, etnias e gênero. Ao brincar, aprende-se a incluir, a não discriminar, a não excluir, desde que na própria brincadeira seja respeitado o tempo de cada um, bem como o conhecimento de cada criança participante. Além disso, é importante que seja combinada entre os participantes a melhor forma de tornar a brincadeira inclusiva, ou seja, uma brincadeira em que todos possam participar. E por fim, meu povo, acabando aqui a aula, ó, conhecendo a criança com deficiência ou transtorno de desenvolvimento, o professor pode favorecer acesso adequado aos materiais e espaços, com o apoio de instâncias e órgãos competentes da Diretoria Regional de Educação, que é a DRE, né? As DREs, né? E o papel do professor é eliminar as barreiras que possam impedir a participação de todas as crianças no grupo, além de buscar apoio para encontrar formas para que elas consigam participar e brincar com outras crianças. Para que isso aconteça, é necessário que o professor procure entender o brincar, gente, isso é importantíssimo, o brincar como expressão legítima e única da infância, como um modo de ser, viver e estar no mundo. Então, nesse capítulo 2 também tem uma ênfase importante aí do protagonismo do professor para proporcionar esse protagonismo infantil. Então, esse papel do professor na primeira infância, os crianças de 0 a 5 anos, ele é primordial, certo? E aí, nesse sentido, né, esse professor observador, participativo,
e esse professor que pensa em tempos, espaço e materialidades, ele promove uma educação inclusiva, ele promove uma educação em que as crianças que possibilitam o protagonismo infantil para que as crianças possam criar suas culturas infantis. Gente, por hoje é só. Tenha um ótimo final de sábado, um ótimo domingo, e a gente se vê na segunda. Amanhã, eu vou mandar, amanhã, dia 25/8, domingo, eu vou mandar questões para vocês fazerem revisão da semana, e vou mandar uma discursiva para vocês poderem fazer e mandar a foto pronta, tá bom? Obrigada, boa noite, bom descanso.